Olá! Hoje à noite, vamos explorar uma das narrativas mais impressionantes de bravura humana que você provavelmente nunca ouviu. É a história da Vila Aam, um lugar onde pessoas comuns realizaram feitos extraordinários ao enfrentarem a doença mais letal da história. E se você está curtindo essas histórias, ficaria muito grato por um like ou por você se inscrever. Estou realmente curioso para saber de onde vocês estão ouvindo. Então, deixe um comentário dizendo sua localização e a hora que é por aí. É fascinante perceber como as pessoas estão se conectando com isso ao redor do mundo. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e permita que seu corpo relaxe onde quer que você esteja. Vamos voltar ao campo inglês em 1665. E acredite, você vai ficar realmente grato por aquele colchão quando terminarmos. Parabéns! Você acaba de acordar em uma pequena cabana de pedra em A.M. Derbyshire, durante o verão de 1665. A primeira coisa que você percebe é o colchão de lã áspera sob você. Não espere um conforto de espuma de memória. Trata-se apenas de um saco irregular recheado com a lã que foi coletada após a tosquia. Suas costas sentem um leve desconforto devido à superfície irregular. O cheiro familiar de fumaça de madeira, resquício do fogo da noite anterior, impregna as paredes e suas roupas. Junto a isso está o aroma terroso dos tapetes de junco, adornados com lavanda e alecrim, que servem para espantar os insetos indesejados. A luz da manhã entra pelas pequenas janelas, que mal são mais largas que seu braço. Sem vidro na maioria das casas, apenas persianas de madeira que permanecem fechadas nas noites frias. O ar quente do verão flui, trazendo o cheiro de terra molhada e do gado nas proximidades. Os sons da manhã da vila começam a preencher o ambiente. Um galo canta, o tilintar de metal enquanto alguém busca água do poço na praça da vila. Vozes se chamando enquanto o dia inicia. Ao longe, o ladrar de ovelhas nas colinas circunvizinhas. No canto da sala, sua família se mexe na plataforma de dormir compartilhada. A maioria das famílias em Aam dorme junta, tanto para se aquecer, quanto porque, bem, quartos separados são um luxo reservado aos mais abastados. Privacidade é um privilégio que poucos conseguem desfrutar. Você se espreguiça, sentindo o linho simples do seu pijama contra a pele. É áspero, mas familiar. Aqui, ninguém dorme nu. As noites são geladas, mesmo no verão, nesta vila aconchegante do Peak District. Seus pés tocam o chão de terra batida, enquanto você balança as pernas para fora da cama. A superfície está fresca sob seus dedos e um pouco úmida. O orvalho da manhã sempre parece encontrar um jeito de entrar. A boa notícia é que a vida em Aam, em 1665, é relativamente estável. Você está longe de Londres e suas complicações. A vila se sustenta através da mineração de chumbo e da agricultura. As pessoas trabalham arduamente, mas geralmente têm comida suficiente. A comunidade é unida. Todos conhecem os assuntos uns dos outros, para o bem e para o mal. A má notícia é que essa estabilidade está prestes a ser abalada de forma devastadora. Mas, por enquanto, é apenas mais uma manhã de verão enquanto você se veste com suas roupas simples de lã. Talvez uma camisa de linho, se tiver sorte, meias de lã e sapatos de couro, caso os possua. Muitas crianças andam descalças no verão, economizando os sapatos para o inverno. Você espirra o rosto com água da bacia de cerâmica. Essa água foi retirada do poço da vila no dia anterior e ficou repousando. Tem um leve sabor mineral, uma marca da próspera mineração de chumbo da região. O café da manhã é bem simples. Um pedaço de pão denso, elaborado com o grão que conseguiu brotar do solo rochoso ao redor de Aam, predominantemente centeio, resultando em um pão escuro e pesado. Se a família estiver em boas condições, pode haver um pouco de queijo duro.
e um gole de cerveja leve, essa bebida levemente fermentada que é mais segura do que a água. Até as crianças a consomem, pois quase não possui álcool, apenas o suficiente para eliminar as impurezas. A cabana conta com um único cômodo principal, onde tudo acontece: cozinhar, comer, trabalhar e socializar. Se a família for próspera, pode ter uma área separada para dormir. Caso contrário, todos se apertam nesse único espaço. Os móveis são escassos e feitos à mão. Uma mesa, alguns bancos e, talvez, um baú para guardar coisas. Do lado de fora, Aam começa a ganhar vida. A vila está situada em um vale cercado por colinas onduladas, abrigando cerca de 350 a 800 habitantes, dependendo da fonte histórica que você acredita. De qualquer forma, é um lugar pequeno, onde os rostos são conhecidos. As cabanas de pedra se agrupam em torno do centro, onde estão a igreja e o poço. Ao redor, se estendem pequenos campos, divididos por muros de pedra seca, as famosas barreiras de calcário construídas sem argamassa, que ainda hoje cruzam o Peak District. Ovelhas pastam nas encostas que são muito íngremes para o cultivo. O ritmo da vida aqui segue as estações e o sol. As pessoas se levantam ao amanhecer e trabalham até o anoitecer. Os sinos da igreja marcam o tempo e convocam a comunidade para o culto. Todos participam. Não se trata apenas de religião. É o coração da vida comunitária. Ao sair pela porta da sua cabana, os vizinhos acenam em cumprimento. O som do martelo do ferreiro ecoa de sua forja. Um grupo de mineiros caminha em direção às colinas, onde passarão o dia extraindo chumbo. As mulheres se reúnem no poço, coletando água e trocando notícias da vila. É um dia comum em uma vila inglesa comum. Nada indica que Aam logo se tornaria famosa, conhecida na história como a vila que se isolou voluntariamente para evitar a propagação da peste negra, enfrentando um custo imenso para sua própria população. Mas vamos retroceder um pouco e entender o que acontece na Inglaterra em 1665. O rei Carlos II está no trono. Estamos no período da Restauração, assim chamado porque a monarquia foi restabelecida após a Guerra Civil Inglesa e os anos sob o governo de Oliver Cromwell e os puritanos. Os teatros reabriram e as pessoas estão desfrutando da vida novamente, após os duros anos puritanos. Enquanto isso, em Londres, algo aterrador está acontecendo. A peste bubônica, a peste negra, voltou, devastando a cidade e ceifando milhares de vidas. Valas comuns estão sendo cavadas. Aqueles que podem, fogem da cidade, incluindo o rei e sua corte. Porém, Aam se sente segura, a mais de 150 milhas de Londres, isolada nas colinas Derbyshire. O que ocorre na capital parece distante da vida cotidiana até o final de agosto de 1665, quando o ferreiro local, Alexander Hadfield, recebe um pacote de Londres. Dentro dele, encontra um pedaço de tecido que havia solicitado para seu negócio. O tecido está um pouco úmido por causa da viagem, então seu assistente, George Vickers, o estende próximo ao fogo para secar. O que George não sabe é que o tecido carrega pulgas. E não são pulgas qualquer. Elas transportam a Yersinia pestis, a bactéria responsável pela peste bubônica. Enquanto George manuseia o tecido, as pulgas saltam para um novo hospedeiro. Em poucos dias, ele desenvolve uma febre alta. E então, começam a surgir os característicos bubões, gânglios linfáticos inchados e escurecidos em seu pescoço, axilas e virilha. O nome da doença. A dor é insuportável e os inchaços crescem até o tamanho de ovos. A pele de George Vickers torna-se escura e manchada e ele começa a tossir sangue. Em 7 de setembro de 1665, ele se torna a primeira vítima da peste em Aam, mas certamente não será a última. Logo, outros membros da família Taylor também ficam doentes,
e a enfermidade começa a se espalhar pela aldeia. Inicialmente, ninguém relaciona isso com os eventos ocorrendo em Londres. Doenças são comuns, mas à medida que mais pessoas apresentam os mesmos sintomas e morrem rapidamente, a cruel realidade se revela. A peste chegou a Am. Até o final do ano, 42 aldeões já haviam perdido a vida. Com a chegada do inverno, a doença parece dar uma trégua, e alguns começam a se perguntar se o pior já passou. Talvez não tenha sido a peste, mas sim outra enfermidade. Estão enganados. A peste está apenas hibernando. Quando a primavera de 1666 chega, ela retorna com uma força devastadora. É nesse cenário que William Merson, o novo reitor de Am, faz uma proposta ousada aos aldeões. Ele chegou à aldeia em 1664 e, com apenas 30 anos, traz consigo uma educação e uma classe social diferente da maioria dos moradores. Merson nota que alguns habitantes de lares afetados estão fugindo, levando a doença para as cidades vizinhas. Se isso continuar, a peste poderá se espalhar por todo o norte da Inglaterra, especialmente com a ajuda do reitor anterior, Thomas Stanley, em quem muitos confiam mais do que nele, o recém-chegado. Merson convoca toda a comunidade para uma reunião, onde apresenta uma ideia quase inimaginável. A aldeia deve entrar em quarentena. Ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Eles precisam se isolar completamente até que a peste siga seu curso. O tempo que isso levará e o custo envolvido representam, para muitos, uma condenação à morte. Todos sabem o que a peste é capaz de fazer e observam isso acontecer com vizinhos, amigos e familiares, mas são solicitados a permanecer e enfrentar a calamidade em vez de buscar segurança em outro lugar. Surpreendentemente, eles aceitam. Os limites da aldeia são marcados com pedras, e os aldeões são proibidos de cruzar essa linha. Arranjos são feitos com o conde de Devonshire, de Chatsworth House, e comerciantes das vilas vizinhas para deixar alimentos e suprimentos nas pedras. Dinheiro é deixado em troca, embebido em vinagre, na crença de que isso desinfetará as moedas. Assim, inicia-se um dos atos mais notáveis de sacrifício comunitário da história. Nos 14 meses seguintes, a peste arrasa Am. É importante lembrar que a compreensão da doença naquela época era muito diferente da atual. Não havia conhecimento sobre bactérias ou pulgas como transmissores. Muitos acreditavam que a peste se propagava pelo ar, através de miasmas ou ar poluído. Outros a viam como um castigo divino pelos pecados. As pessoas carregavam buquês de ervas aromáticas na esperança de repelir a infecção e queimavam alecrim e outras ervas em suas casas. Alguns até se sentavam em esgotos, acreditando que o mau cheiro afastaria a peste. Nada disso funcionava. O número de mortos aumentava. Famílias inteiras eram dizimadas. Nos casos mais extremos, alguém adoecia pela manhã e morria ao entardecer. Com as igrejas se tornando locais perigosos para reuniões, os serviços religiosos foram transferidos para o ar livre, em um anfiteatro natural chamado Cucklet Dell, onde as pessoas podiam se dispersar e manter distância. As famílias foram instruídas a enterrar seus próprios mortos, evitando funerais comunitários que poderiam propagar a infecção. Assim, além de testemunhar a dor da perda de entes queridos, os sobreviventes eram obrigados a cavar covas e lidar com os corpos sozinhos. Elizabeth Hancock, por exemplo, perdeu seu marido e 6 filhos em apenas 8 dias. Sozinha, ela arrasta cada corpo para um campo nas proximidades da fazenda e os enterra um a um. Esse lugar é conhecido até hoje como os Túmulos Riley. Na igreja de St. Lawrence, A Janela da Peste narra a história de Roland Toré e Emmett Siddell, 2 jovens amantes de vilarejos vizinhos que são separados pela quarentena. Toda semana, eles se encontram em uma pedra que marca o limite da vila, mantendo uma distância segura, mas chamando um ao outro
através dessa barreira. Então, em uma dessas semanas, Emmett não aparece. Ela sucumbiu à peste. Roland nunca mais a vê. No entanto, em meio ao horror, algo surpreendente acontece. Nem todos que entram em contato com a doença adoecem. Algumas pessoas, como Elizabeth Hancock, permanecem imunes, mesmo estando constantemente perto de familiares infectados. E Marshall Hall, o coveiro não oficial que cuida de várias vítimas da peste, também não adoece. Outros, como Margaret Blackwell, apresentam sintomas, mas conseguem se recuperar, algo quase inédito diante da peste bubônica, que normalmente tem uma taxa de mortalidade que varia de 60% a 90% sem tratamento. Séculos depois, cientistas que investigam esse fenômeno descobrirão algo notável. Muitos dos sobreviventes e seus descendentes carregam uma mutação genética chamada Delta 32, que parece oferecer resistência à bactéria da peste. Curiosamente, a mesma mutação que os pesquisadores identificam no final do século XX também proporciona proteção contra o HIV. Mas os moradores de Miami nada sabem sobre isso. Eles apenas vivenciam a dura realidade de ver sua comunidade definhar enquanto se comprometem a proteger o mundo exterior. No total, a peste leva pelo menos 260 vidas em Miami. Alguns relatos afirmam que apenas 83 vilarejos sobrevivem de uma população de 350. Outras fontes sugerem que inicialmente havia cerca de 800 residentes, com 430 sobreviventes. De qualquer modo, a taxa de mortalidade é alarmante, muito mais elevada do que teria sido se tivessem fugido. Contudo, o sacrifício deles dá resultado. A peste não se espalha para as áreas vizinhas. As vilas e cidades próximas são poupadas da destruição que AM aceitou voluntariamente. Quando a peste finalmente se extingue em novembro de 1666, os sobreviventes emergem dessa provação, marcados para sempre. Testemunharam um sofrimento e uma perda inimagináveis, mas também uma coragem extraordinária e um espírito comunitário. Esta noite, enquanto você se acomoda, afundando a cabeça naquele travesseiro macio, gostaria que pensasse sobre aqueles moradores, seu sacrifício, sua escolha de suportar o insuportável em nome de algo maior. A história de Am não se resume apenas à doença e à morte. Ela revela o que pessoas comuns são capazes de fazer quando enfrentam escolhas impossíveis. Mostra como uma comunidade pode se unir em tempos de crise, como a coragem pode se manifestar nas decisões mais silenciosas e cotidianas. Você se mexe levemente, buscando uma posição mais confortável, enquanto imagina estar de volta àquela cabana de pedra. A noite se instala agora. A luz da lua filtra pelas frestas das janelas, iluminando o chão coberto de junco. Ao longe, uma coruja chama. Seus músculos relaxam mais um pouco à medida que você visualiza as colinas ondulantes ao redor da vila, as ovelhas se acomodando para a noite, as estrelas surgindo uma a uma no céu claro de Darbicha. Agora, 3 séculos e meio depois, Ame se tornou um pacífico destino turístico no Parque Nacional Peak District. Visitantes vêm para conhecer as cabanas da peste, os túmulos Riley, as pedras de limite e o museu que conta essa história extraordinária. A própria vila prospera, com cerca de 900 residentes, muitos dos quais são descendentes dos sobreviventes. O legado daqueles vilarejos se manifesta de várias formas. Não se limita apenas à lembrança do sacrifício de seus habitantes, mas também se enraiza no sangue dos seus descendentes. Aquela adaptação genética que permitiu a sobrevivência de alguns foi transmitida ao longo das gerações, servindo como um testemunho vivo de sua resiliência. Mesmo hoje, diante das pandemias atuais, olhamos para a AM em busca de ensinamentos sobre comunidade, sacrifício e a forma como pessoas comuns enfrentam situações extraordinárias.
Sua respiração naturalmente se torna mais lenta, enquanto você reflete sobre como a coragem humana nos une através dos tempos, e como a vila que superou a peste negra tem lições valiosas a nos oferecer sobre quem realmente somos, quando tudo está em jogo. Agora, vamos explorar a realidade cotidiana de AM durante aqueles 14 meses de quarentena. Como era realmente viver ali? Acordar a cada dia sem saber se aquele seria o momento em que você ou alguém querido começaria a apresentar os primeiros sintomas. Assim que a peste se instalou, a rotina matinal mudou drasticamente. Em vez de cumprimentos informais e conversas no poço da vila, as pessoas passaram a manter distância. Não era fácil em uma comunidade pequena, onde as casas estavam tão próximas umas das outras. Imagine abrir os olhos e ter o primeiro pensamento: quem ainda está vivo hoje? De qual chalé vazio você passará a caminho de buscar água? O som do sino da igreja, que antes marcava os ritmos cotidianos de forma reconfortante, agora era um prenúncio de morte. Em alguns dias, quase não parava de tocar. Dentro dos lares, as famílias tentavam manter uma aparência de normalidade. O pão ainda precisava ser assado, os animais ainda requeriam cuidados, as crianças ainda necessitavam de atenção. As rotinas de sobrevivência seguiam, mesmo com a morte à espreita na vila. No entanto, cada aspecto da vida diária era atingido pelo medo e pela cautela. As refeições eram preparadas com orações silenciosas, desejando que a comida sustentasse a saúde em vez de se transformar em uma última ceia. A hora de dormir não trazia apenas descanso físico, mas também uma ansiedade constante de verificar sintomas. Cada coceira ou febre despertava pavor. O mais angustiante era a sensação de impotência. O conhecimento médico de 1665 era rudimentar, se comparado aos nossos padrões atuais. Os médicos ainda acreditavam nos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A doença era entendida como um desequilíbrio dessas substâncias. Os tratamentos incluíam sangramentos e purgações, que muitas vezes debilitavam ainda mais os pacientes, mas AM não contava com médicos de qualquer forma. Os vilarejos se apoiavam em remédios caseiros e no conhecimento que o reitor Merson havia acumulado ao longo de sua formação. Alguns moradores carregavam buquês de ervas como alecrim, tomilho e lavanda, pressionando-os contra o nariz ao cruzar com outros. Um bolso cheio de buquês da canção infantil Ring a Ring o' Roses faz referência a essa prática, embora a relação entre essa rima e a peste ainda seja debatida por historiadores. A imagem é impactante. Outros recorriam ao vinagre como desinfetante, mergulhando moedas e lavando as mãos e o rosto com soluções diluídas. Alguns queimavam ervas e madeiras específicas, acreditando que a fumaça purificaria o ar. O consumo de tabaco aumentou, visto como uma proteção. Janelas e portas eram mantidas bem fechadas para evitar que o ar contaminado invadisse as casas, tornando as já pequenas cabanas abafadas e cada vez mais mal cheirosas, devido ao odor de corpos não lavados, comida sendo cozinhada e o suor do medo. O calor do verão de 1676 intensificou a situação. As roupas de lã, que eram confortáveis no clima fresco da Inglaterra, tornaram-se insuportáveis durante os meses mais quentes. Trocar de roupa tornou-se um verdadeiro luxo em tempos em que cada tarefa exigia um esforço imenso. Lavar roupas transformou-se em uma jornada longa. Carregar água, aquecê-la no fogo, esfregar com sabão forte e depois secar em arbustos ou cordas. O sono se tornou um bem precioso para muitos. Camas, que antes acolhiam famílias inteiras, agora pareciam ameaçadoras. O temor de que a peste se espalhasse fazia com que alguns optassem por dormir no chão ou fora de casa, em celeiros, para evitar a proximidade. As noites traziam seus próprios medos. Sem iluminação adequada, além de velas de sebo e lamparinas de junco,
A escuridão pesava sobre a aldeia. Gemidos de vítimas da peste ecoavam, chorando por seus entes queridos perdidos. O som do chão sendo cavado para sepulturas à luz da lua se tornava uma triste melodia. Muitas casas mergulharam em um silêncio absoluto. Na fazenda da família Hancock, em Riley, 8 membros faleceram em rápida sucessão, restando apenas Elizabeth. Você consegue imaginar o vazio naquela casa após tanta dor? As cadeiras à mesa, desocupadas, e os leitos sem mãos para usarem as ferramentas. E a família Talbert, onde Mary perdeu 5 de seus filhos antes de também sucumbir. Seu marido ficou sozinho, enfrentando a dor em quartos que antes ressoavam com risadas familiares. A família Thorpe teve seus gêmeos, de apenas 4 anos, enterrados lado a lado no jardim. Entretanto, em meio a essa tragédia, a aldeia se manteve unida. O compromisso com a quarentena não vacilou, mesmo com o custo aumentando. A entrega de alimentos tornou-se a salvação da comunidade. A cada poucos dias, os aldeões se dirigiam às pedras de limite para buscar os suprimentos deixados por forasteiros. O dinheiro, embebido em vinagre, era colocado em fendas nas pedras como pagamento, sem contato direto. O que chegava era o essencial: alimento, grãos para pão, carne ou queijo de vez em quando e vegetais da estação. Itens de luxo ficaram de fora, apenas o suficiente para manter os que a peste poupou. O cozimento continuava sobre lareiras abertas em cada cabana, e o aroma do pão assando trazia um conforto temporário, um sopro de normalidade em dias que pareciam ter esquecido o que era ser normal. A água era retirada do poço da aldeia ou coletada da chuva. Sem encanamento, cada gota precisava ser transportada em baldes, frequentemente equilibrados em jugos de madeira sobre os ombros. Durante a quarentena, essa tarefa comum virou um risco, pois significava potencial contato com outros. Algumas famílias nas bordas da aldeia começaram a buscar água em riachos distantes, evitando o poço central e sua aglomeração de pessoas. As crianças que sobreviveram viram seu mundo desmoronar. Amigos de brincadeiras desapareceram e os pais adoeceram. A liberdade de correr e explorar foi soterrada sob o peso de novas regras e responsabilidades. Muitos ficaram órfãos, acolhidos por parentes ou vizinhos que também enfrentavam a dor da perda. A educação, que já era escassa para a maioria, parou completamente. Aqueles que estavam aprendendo a ler ou escrever viram seus estudos suspensos indefinidamente, pois preocupações mais urgentes tomaram prioridade. Os serviços da igreja migraram para o ar livre em uma formação rochosa chamada Cooklet Dell, onde as pessoas poderiam se espalhar, mantendo distância enquanto ouviam os sermões de Messen. Imagine a cena de famílias em pé, afastadas umas das outras, suas vozes elevadas em hinos que, mesmo soando vazios, carregavam uma sinceridade desesperada. Messen, por sua vez, pagou um preço pessoal por sua liderança. A esposa de Messen, Catherine, ficou ao seu lado, mesmo em meio ao perigo, dedicando-se a cuidar dos doentes. Infelizmente, em agosto de 1666, ela contraiu a peste e faleceu pouco depois. Messen, então, continuou suas responsabilidades, agora em luto junto aos seus paroquianos. O ex-reitor, Thomas Stanley, também demonstrou grande comprometimento, apesar de ter sido destituído de seu cargo por não aceitar o Ato de Uniformidade de 1662, que unificou as práticas religiosas. Ele permaneceu na aldeia, colaborando com Messen durante a crise, deixando de lado suas divergências religiosas em prol do bem coletivo. O trabalho prosseguiu sempre que possível. As minas de chumbo, que sustentavam boa parte da economia de Aham, funcionavam com equipes reduzidas. A agricultura não podia ser negligenciada. Os campos exigiam cuidados e os animais precisavam de atenção. Contudo, tudo se tornava mais demorado e complicado, à medida que as mãos habilidosas se foram
e os sobreviventes enfrentavam tarefas desconhecidas. O passar das estações era a única mudança real. O calor do verão foi substituído pelo frio do outono e, em seguida, pela severidade do inverno. A primavera trouxe esperança, mas também um retorno da doença. A quarentena persistia. Algumas famílias, de maneira misteriosa, escaparam da peste. Essa aparente imunidade deixou os habitantes perplexos e só seria compreendida séculos depois, quando os cientistas identificaram a mutação Delta 32. Essa anomalia genética, presente em cerca de 14% dos descendentes dos sobreviventes de AIAM, cria uma proteína que impede a bactéria da peste de invadir as células. Curiosamente, essa mesma mutação também confere resistência ao HIV, uma descoberta que surgiu no final do século XX, quando pesquisadores notaram semelhanças em como ambas as doenças atacam o sistema imunológico. Aqueles que possuíam duas cópias do gene, uma de cada progenitor, tinham quase total imunidade à peste. Já aqueles com uma única cópia muitas vezes superaram a infecção, como foi o caso de Margaret Blackwell, que ficou famosa por se recuperar após beber gordura de bacon quente em meio ao delírio. Marshall Hall, o coveiro da aldeia, que lidou com inumeráveis corpos infectados sem adoecer, provavelmente portava a mutação dupla. Elizabeth Hancock também pode ter sido uma portadora, pois sepultou toda a sua família, mas nunca contraiu a doença. No entanto, essa explicação científica não estava ao alcance dos aldeões, que percebiam apenas uma aleatoriedade cruel em quem sobrevivia e quem sucumbia. Alguns viam a sobrevivência como uma dádiva divina, enquanto outros consideravam um destino implacável que os deixava sozinhos entre os mortos. O cotidiano passou a ter um aspecto surreal à medida que os meses se acumulavam. A fronteira da aldeia, que antes era apenas um limite geográfico, se transformou em uma barreira psicológica. O mundo exterior parecia cada vez mais distante, quase como uma ideia. Dentro de Am, a realidade se resumia a preocupações imediatas. Há comida suficiente? Quem está doente hoje? Onde vamos enterrar os mortos quando o cemitério da igreja estiver lotado? Quanto tempo mais isso pode se arrastar? O desgaste físico era evidente. Mortos, doentes e sobreviventes exaustos. Mas o impacto emocional e psicológico era igualmente devastador. O luto se acumulava dia após dia, sem tempo para processar uma perda antes que outra surgisse. Para as crianças que conseguiram sobreviver, o trauma deixou marcas profundas em seu desenvolvimento. Imaginem crescer em meio a uma realidade onde a morte se tornou comum, brincando entre túmulos recém-cavados e aprendendo que entes queridos podiam desaparecer da noite para o dia. Contudo, a resiliência humana se manifestou mesmo em meio ao horror. Pequenos momentos de alegria ainda surgiam. Um pôr-do-sol deslumbrante, o riso de uma criança, o sabor do pão fresco, breves instantes de alívio do peso da vigilância constante e do luto. As formas de enfrentar a situação variaram. Alguns se voltaram fervorosamente para a religião, enxergando a peste como uma prova de fé. Alguns ficaram enfurecidos com Deus, questionando como um ser divino e bondoso poderia permitir tanto sofrimento. Outros buscaram alívio na magia popular e nas superstições, quando a oração parecia não surtir efeito. O consumo de álcool disparou. A aldeia já contava com diversas tabernas antes da epidemia, e a produção caseira de cerveja era bastante comum. O efeito suave da cerveja ou o conforto mais intenso das bebidas destiladas proporcionavam uma fuga temporária da dura realidade. Histórias eram contadas, elaboradas e passadas adiante. A narrativa sempre foi uma forma humana de dar sentido ao caos. Contos de curas milagrosas, de amantes separados pela quarentena, de atos heróicos e imunidades misteriosas começaram a se espalhar, formando o folclore de Am,
mesmo enquanto os eventos ainda estavam em andamento. Nem todos reagiram com solidariedade. Houve também casos de acúmulo, roubo em casas desabitadas e abandono de responsabilidades. A natureza humana se revelou em toda a sua complexidade sob pressão. Contudo, essas situações foram exceções. A resposta mais comum foi a solidariedade. No outono de 1666, parecia que o pior já havia passado. Novos casos diminuíam. Os sobreviventes iniciaram o lento processo de reconstrução de sua comunidade, cientes de que nada seria como antes. A última morte por peste em Aam foi registrada em 1º de novembro de 1666, de Abraham Morton, o último de uma família de 9. Ao adoecer, ele disse ao reitor: "Eu sou o último, deixe-me morrer." Após 14 meses, a quarentena cumpriu seu propósito. A peste foi contida dentro dos limites de Yan, enquanto as comunidades vizinhas permaneceram em grande parte intocadas. O sacrifício valeu a pena. Os aldeões sobreviventes enfrentaram a colossal tarefa de reconstruir suas vidas. As casas estavam vazias, os campos negligenciados, habilidades e conhecimentos se foram com seus praticantes. O tecido social estava desfeito, com linhas familiares inteiras desaparecidas. No entanto, eles persistiram. Novos casamentos surgiram, muitas vezes por necessidade, assim como por amor. Viúvas e viúvos formaram novos lares, e as crianças órfãs encontraram novas famílias. A comunidade, embora reduzida, começou novamente. A peste nunca mais voltou a Aam. A aldeia recuperou gradualmente sua população, embora os nomes nos registros paroquiais mudassem à medida que novas famílias chegavam para ocupar os lugares das que se foram. Hoje, a Aam preserva a memória das casas da peste, que ainda estão de pé, com placas que homenageiam seus antigos moradores e seus destinos. Os túmulos Riley são mantidos pelo National Trust, e as pedras que demarcavam a linha da quarentena ainda estão lá. Todo ano, no último domingo de agosto, a aldeia celebra o Domingo da Peste, um serviço memorial que se realiza desde 1866. Visitantes deixam moedas nas pedras como um sinal de respeito. O museu conta essa história a milhares de turistas anualmente. Mas talvez o legado mais significativo seja aquele que não pode ser visto. A herança genética que ajudou alguns a sobreviver e ainda protege seus descendentes séculos depois. A mutação Delta 32, originada de antigas epidemias e preservada nas linhagens dos sobreviventes, liga o passado de Aam à nossa atual compreensão sobre resistência a doenças. Agora, suas pálpebras parecem um pouco mais pesadas enquanto você imagina aquelas casas de pedra tranquilas, sob a luz da lua, com as colinas ao redor e as ovelhas se mexendo em seu sono nas encostas. Sua respiração se ajusta a um ritmo lento e constante, harmonizando-se com o pacífico compasso da aldeia. Finalmente, em repouso, após uma provação inimaginável, o peso do seu corpo se afunda um pouco mais na cama. É isso. Calmo e sereno. Você se ajusta ligeiramente, buscando uma posição mais confortável, enquanto a narrativa nos revela como era o cotidiano daqueles que possuíam essa proteção genética tão especial, e como a ciência atual finalmente elucidou o mistério de por que algumas famílias em Aam pareciam quase milagrosamente imunes ao ataque mortal da peste. A saga dos sobreviventes de Aam é tão impressionante quanto a história daqueles que não conseguiram escapar. Seu legado perdura não apenas nos registros históricos, mas também no DNA de suas gerações futuras. Vamos focar em algumas famílias cujas vivências nos revelam algo extraordinário sobre a resiliência humana diante das doenças. Os Hancock, da fazenda Riley, habitavam os arredores da aldeia. Quando a peste invadiu seu lar, ela se espalhou de forma aterrorizante. Em apenas 8 dias,
Em agosto de 1666, Elizabeth Hancock sepultou seu marido e 6 filhos. Ela mesma cavou as sepulturas em um campo próximo, arrastando cada corpo sozinha, já que ninguém se atrevia a ajudar por temer a infecção. O que torna a história de Elizabeth especialmente impressionante é que, apesar de seu contato próximo com diversas vítimas da peste, ela nunca contraiu a doença. Ela permaneceu na mesma cabana onde sua família havia falecido, respirou o mesmo ar, tocou seus pertences e os corpos, mas ficou imune à infecção que dizimou sua família. Estudos recentes sugerem que Elizabeth provavelmente possuía 2 cópias da mutação Delta 32, conferindo-lhe total imunidade à bactéria da peste, o que explicaria sua longa exposição sem adoecer. Em seguida, temos Marshall Hall, o sepultador não oficial da aldeia. Com o aumento do número de mortos, Hall assumiu a pesada responsabilidade de enterrar aqueles que as famílias não conseguiam sepultar sozinhas. Ele lidou com inúmeros corpos infectados, mas nunca apresentou sintomas. Novamente, a mutação dupla Delta 32 pode justificar sua imunidade quase milagrosa. A família Blackwell traz um padrão diferente à tona. Margaret Blackwell realmente contraiu a peste, mas surpreendentemente sobreviveu, algo extremamente raro, já que a peste bubônica costumava dizimar de 60% a 90% dos infectados. O folclore local atribuía sua recuperação ao consumo de gordura de bacon quente durante sua febre. Hoje, os cientistas acreditam que Margaret provavelmente possuía uma única cópia do Delta 32. Embora isso não a imunizasse completamente, poderia ter permitido uma resposta imune mais robusta, dando ao seu corpo uma chance de lutar contra a doença. A história de Emmett Siddle e Roland Torrey revela outra dimensão do impacto da peste. Esses jovens apaixonados foram separados quando a quarentena teve início, com Emmett dentro de Aham e Roland na aldeia vizinha de Stone Middleton. Durante meses, se encontraram em uma pedra divisória, mantendo distância, mas podiam se ver e conversar um com o outro. Então, um dia, Roland chegou ao local de encontro, mas Emmett não apareceu. Ela havia sucumbido à peste. Roland nunca a veria novamente. Sua história, homenageada na janela da peste da igreja de Aham, nos recorda das dores pessoais que se escondem por trás das estatísticas. Por fim, a família Talbot apresenta mais um enigma. Mary Talbert viu 5 de seus filhos morrerem antes de também sucumbir. Seu marido sobreviveu. Por que a doença atacaria de forma tão desigual dentro de um único lar? A explicação genética sugere que o pai pode ter carregado genes protetores que não foram transmitidos a nenhum de seus filhos. Ou talvez, fatores ambientais tenham influenciado essa tragédia. Onde as pessoas dormiam, o que tocavam, quais pulgas as mordiam. Essas histórias se mantiveram como uma lei local por séculos, curiosidades observadas por historiadores, mas sem explicações científicas. Então, no final do século XX, um acontecimento extraordinário conectou o passado de Aham à nossa atual compreensão sobre doenças. Na década de 1990, pesquisadores que investigavam o HIV notaram algo intrigante. Algumas pessoas expostas repetidamente ao vírus nunca contraíram a infecção, enquanto outras evoluíram para a AIDS muito mais lentamente do que o esperado. O que as protegia? A resposta surgiu em 1996, quando cientistas descobriram uma mutação genética que modificava uma proteína chamada CCR5, presente na superfície das células brancas do sangue. Essa proteína, que normalmente atua como uma porta de entrada para certos vírus, foi afetada pela mutação chamada Delta 32, que elimina 32 pares de bases do gene original, resultando em uma proteína encurtada e não funcional. Sem essa entrada, o HIV tinha dificuldades para infectar as células.
Os cientistas ficaram intrigados com a distribuição dessa mutação, que aparecia quase exclusivamente em populações europeias, com maior frequência no norte da Europa, especialmente na Escandinávia e nas Ilhas Britânicas. Ela era praticamente inexistente em populações africanas, asiáticas e indígenas americanas. Por que uma mutação que protege contra um vírus moderno como o HIV estava tão concentrada em europeus? A resposta pode estar na longa trajetória da Europa com outra doença letal, a peste. Pesquisadores notaram que a bactéria da peste e o HIV atacam as células imunológicas de maneiras semelhantes. Ambos precisam invadir as células brancas do sangue para causar doenças e podem ser barrados pela mesma variação genética. Essa hipótese levou os cientistas a investigar se a Delta 32 havia sido favorecida durante as epidemias históricas de peste na Europa. Ou seja, aqueles que possuíam a mutação teriam sobrevivido com mais frequência, transmitindo essa proteção para as gerações seguintes. Em 2000, essa questão trouxe pesquisadores à AAM. A história bem documentada da peste na vila e sua população relativamente estável tornaram-na um caso de estudo ideal. Os cientistas coletaram amostras de DNA de residentes atuais que conseguiam rastrear sua ancestralidade até sobreviventes da peste. Os resultados foram surpreendentes. Cerca de 14% dos descendentes de AAM carregavam a mutação Delta 32, um número consideravelmente maior que a média europeia de cerca de 10%. Isso sugeria que a mutação realmente ofereceu proteção durante a peste, permitindo que os portadores vivessem e transmitissem seus genes. Notavelmente, a mutação parecia estar concentrada em famílias de sobreviventes que tiveram contato próximo com a doença, mas não sucumbiram a ela. Essa descoberta revolucionou nossa visão tanto das epidemias históricas quanto da resistência moderna ao HIV, revelando uma conexão genética direta entre essas doenças aparentemente distantes, separadas por séculos. As implicações vão além do mero interesse acadêmico. Compreender como a Delta 32 protege contra o HIV levou a novas abordagens no tratamento da AIDS. Medicamentos que bloqueiam o receptor CCR5 foram desenvolvidos, imitando o que a mutação faz de forma natural. Em 2008, um homem conhecido como o paciente de Berlim se tornou a primeira pessoa considerada curada do HIV após receber um transplante de medula óssea de um doador com a mutação Delta 32. Embora essa estratégia não seja viável para tratamento em larga escala, demonstrou o poder da mutação e abriu novas possibilidades de pesquisa. Tudo isso só foi possível graças à contribuição involuntária dos sobreviventes de AME. O legado genético que se preservou ao longo dos séculos e de inúmeras gerações continua a impulsionar a ciência médica nos dias de hoje. Imagine os aldeões que decidiram se isolar em 1665, cientes de que muitos de seus vizinhos morreriam. Eles não apenas evitaram a propagação imediata da peste, mas também deixaram um importante legado genético que ajudaria a enfrentar uma pandemia inimaginável mais de 300 anos depois. É uma conexão profunda que atravessa o tempo. O DNA é como uma mensagem em uma garrafa, transmitindo informações de quem sobreviveu a uma doença mortal para auxiliar aqueles que estão lutando contra outra. Para o povo de AAM, durante a peste, não havia ciência como conhecemos hoje. Eles tinham à disposição um conhecimento médico limitado, que variava entre o impreciso e o perigosamente errado. A teoria dominante sobre a peste girava em torno dos miasmas, ou ar contaminado, e as pessoas acreditavam que a doença se espalhava por vapores nocivos. Por isso, ervas e flores perfumadas eram vistas como protetoras. O verdadeiro vetor, as pulgas infectadas, só seria identificado no final do século XIX. As opções de tratamento também estavam longe de serem eficazes. Métodos comuns incluíam sangrias para equilibrar os humores do corpo,
copos aquecidos para extrair a doença ou a drenagem dos bubões, práticas que frequentemente aceleravam a morte. Alguns remédios caseiros eram inócuos, mas ineficazes, como tônicos de ervas ou amuletos. Outros eram perigosos, como a ingestão de mercúrio ou arsênico. As explicações religiosas predominavam. Muitos viam a peste como um castigo divino pelos pecados, o que resultava em um aumento de orações, jejuns e atos de penitência. Outros responsabilizavam a feitiçaria ou espíritos malignos, levando a caça a bodes expiatórios dentro da comunidade. Nesse cenário de compreensão limitada, as ações dos moradores de Aam se destacam ainda mais. Sem compreender por que alguns sobreviviam enquanto outros sucumbiam, e sem a medicina moderna para ajudar os enfermos ou conter a propagação, eles optaram pelo caminho do sacrifício em prol do bem comum. Para aqueles com imunidade natural, a realidade diária deve ter sido confusa. Imagine ver todos à sua volta adoecer enquanto você permanecia saudável, mesmo após a mesma exposição. Você atribuiria isso a uma proteção divina, a uma virtude ou ritual que não conseguiria identificar? Ou viveria em constante temor, sem saber quando sua sorte poderia acabar? Elizabeth Hancock, enterrando sua família um a um enquanto permanecia saudável, não poderia compreender a proteção genética que carregava. Para ela, essa experiência poderia ter parecido mais uma maldição do que uma bênção. Sobreviver significava enfrentar perdas insuportáveis. Marshall Hall, lidando com a morte sem consequências, talvez tenha desenvolvido uma coragem fatalista. Se a morte ainda não o reclamou, talvez ele fosse, de alguma forma, escolhido para realizar esse serviço necessário. Já para aqueles com proteção parcial, como Margaret Blackwell, a recuperação poderia parecer um milagre. As histórias de como ela consumiu gordura de bacon quente e, então, melhorou, geraram um folclore que a transformou em uma cura, embora provavelmente tenha sido apenas um acaso ligado à capacidade de seu corpo de combater a infecção. A experiência coletiva da aldeia formou uma população única. Aqueles que sobreviveram por imunidade, aqueles que escaparam por sorte ou circunstância, e os recém-chegados que chegaram após a peste. Essa combinação moldaria o futuro genético e cultural de Aam. Nos anos que se seguiram à peste, era comum que os sobreviventes se casassem, motivados tanto pela necessidade quanto pelo carinho. Viúvas e viúvos formavam novas famílias, enquanto propriedades trocavam de mãos, com algumas linhagens chegando ao fim e outras se expandindo para ocupar os espaços deixados. Alguns, incapazes de suportar as memórias dolorosas, deixaram Ayam, mas muitos permaneceram, ligados à terra e à comunidade. Novas famílias chegaram, atraídas por casas e terras que estavam disponíveis. Assim, a aldeia começou a se reerguer, embora nunca mais fosse a mesma. O impacto demográfico foi notável. Muitas linhagens familiares desapareceram, enquanto outras, especialmente as que tinham resistência genética, se tornaram mais proeminentes na população. Nomes que eram familiares em Aam por gerações sumiram dos registros paroquiais, dando lugar a novos. Os efeitos econômicos também foram profundos. Profissões especializadas perderam seus profissionais, e a agricultura sofreu com a negligência de alguns campos. A indústria de mineração de chumbo, um dos pilares econômicos de Aam, levou anos para se restabelecer. Mas a recuperação era inevitável. A resiliência humana se manifestou de diversas formas. Bebês nasceram, casas danificadas foram consertadas e os campos foram replantados. Os ciclos da vida rural, interrompidos pela tragédia, começaram a se restabelecer lentamente. Porém, o impacto psicológico é mais difícil de medir. Como os sobreviventes lidaram com suas experiências? Que pesadelos os assombraram? Como explicaram sua sobrevivência para si mesmos e para os outros?
Podemos apenas imaginar a complexidade das emoções que vivenciaram, o alívio misturado com a culpa, a gratidão ofuscada pela dor, o vazio de passar por lugares antes repletos de rostos conhecidos agora ausentes. Para as crianças que enfrentaram a peste, especialmente aquelas que ficaram órfãs ou perderam irmãos, as consequências foram profundas e duradouras. Sua percepção de segurança, de família, da ordem natural da vida e da morte foi transformada em um momento crucial de suas vidas. Contudo, as crianças são notavelmente adaptáveis. Os jovens sobreviventes de AM cresceram, se casaram e formaram suas próprias famílias, levando consigo suas experiências, mas sem serem definidos apenas pela tragédia. A história de Aam poderia ter se tornado apenas uma lenda local, conhecida apenas por quem tinha laços com a aldeia, se não fosse o renascimento do interesse vitoriano. No século XIX, a fascinação por narrativas históricas dramáticas fez com que a história da peste de Aam cativasse escritores e historiadores. William Wood, um descendente de sobreviventes, publicou em 1842 a história e as antiguidades de Aam, levando a narrativa a um público mais amplo. A primeira comemoração do Domingo da Peste ocorreu em 1866, celebrando o bicentenário da decisão de quarentena, e desde então acontece anualmente no último domingo de agosto. As sensibilidades vitorianas transformaram a história de Aam em um relato moral de sacrifício e virtude cristã, suavizando a complexa e confusa resposta humana à crise em uma narrativa mais fácil de digerir de heroísmo. Essa versão simplificada dominou a percepção popular por gerações. Somente nas últimas décadas, os historiadores começaram a apresentar uma visão mais rica e nuançada, reconhecendo a extraordinária decisão comunitária e as variadas, às vezes contraditórias, reações dos indivíduos. O Museu de Aam, inaugurado em 1994, busca oferecer essa imagem mais completa. Insira a experiência da aldeia dentro de um contexto mais abrangente da história da peste, enquanto investiga as descobertas científicas que esclareceram por que algumas comunidades conseguiram sobreviver. Com o avanço do nosso conhecimento sobre genética, a narrativa de Aam continua a se desdobrar. Pesquisas divulgadas em 2019 indicaram que o Delta 32 pode não ser o único fator genético que contribui para essa resistência à peste. Outras mutações que influenciam a resposta imunológica também podem ter desempenhado papéis importantes na definição de quem sobreviveu e quem não. A relação entre nossos genes e infecções revela-se mais intrincada do que se imaginava inicialmente. Vários fatores genéticos interagem com condições ambientais, exposições passadas e até estados psicológicos, moldando os resultados. Essa complexidade não diminui a relevância da contribuição de Aam para a nossa compreensão. Pelo contrário, realça o quanto ainda temos a aprender com os eventos históricos de doenças e os legados genéticos que deixaram. Para os atuais habitantes de Aam, a história da peste é tanto um fardo quanto uma dádiva. O turismo, impulsionado pelo fascínio por essa narrativa, traz benefícios econômicos, mas também envolve a necessidade de revisitar constantemente o capítulo mais sombrio da aldeia. Encontrar um meio-termo entre celebração e comercialização se mostra um desafio constante. Muitos moradores orgulham-se de sua ligação com essa história, especialmente aqueles que podem traçar sua linhagem até os sobreviventes. Essa narrativa tornou-se essencial à identidade local, um testemunho do espírito comunitário e do sacrifício que transcende seus aspectos trágicos. Ao visitar Aam hoje, você pode percorrer as mesmas ruas onde os aldeões em quarentena caminharam. As casas que foram atingidas pela peste ainda estão de pé, adornadas com placas que revelam os nomes de seus antigos moradores e seus destinos.
A Igreja preserva sua janela da peste e registros históricos. As pedras de demarcação assinalam a linha de quarentena. É uma conexão tangível com um passado distante que, de repente, parece mais relevante do que nunca. Em tempos em que enfrentamos nossos próprios desafios pandêmicos, as decisões tomadas por uma pequena aldeia em 1665 ressoam com nova importância. O que faríamos se estivéssemos em seu lugar? Optaríamos pelo bem coletivo em vez da autopreservação? Permaneceríamos para ajudar os outros, mesmo sabendo que isso poderia custar nossas vidas? Ou buscaríamos a segurança? Essas questões não são simples, e a AM não oferece respostas fáceis, apenas a complexa realidade da resposta humana diante da crise. Seu corpo se sente mais pesado agora, afundando na cama, aquele peso agradável do relaxamento se espalhando pelos membros. Sua respiração encontrou seu ritmo natural, lenta e profunda. Você está confortável, seguro, distante das dificuldades do século XVII. Enquanto você se acomoda, os músculos se soltam, a tensão derrete. Pense nos fios que nos ligam a essas aldeias ao longo dos séculos. Os mesmos medos e esperanças humanas, a mesma necessidade de comunidade em tempos de crise, a mesma capacidade de autopreservação e sacrifício. Além dessas conexões emocionais, existem também os laços físicos, a herança genética que passa de geração em geração, moldando nossa resistência a doenças de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Você se move suavemente, encontrando aquela posição ideal enquanto a investigação científica continua, com pesquisadores seguindo pistas genéticas ao longo dos séculos para desvendar um antigo mistério de sobrevivência contra todas as probabilidades. A história da investigação genética do legado de AAM teve seu início real em dezembro de 2000. Uma equipe de pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, em Maryland, decidiu explorar uma pequena vila na Inglaterra, impulsionada por uma hipótese intrigante. Sob a liderança do Dr. Stephen O'Brien, eles estavam investigando a resistência ao HIV e depararam-se com uma descoberta fascinante. Uma mutação genética conhecida como Delta 32 parecia fornecer proteção contra a infecção pelo HIV, e essa mutação era mais comum entre as populações europeias, especialmente em regiões que enfrentaram surtos históricos de peste. Seria possível que houvesse uma ligação? Para testar essa teoria, os cientistas precisavam de um local com um histórico bem documentado de peste e registros populacionais estáveis. E AAM, com sua rica história de quarentena e sobrevivência, se mostrava o laboratório ideal. Os pesquisadores começaram a coletar amostras de DNA de moradores atuais de AAM, que podiam traçar suas raízes até sobreviventes da peste. Entre eles estava Joan Plant, uma descendente direta da família Blackwell. Sua ancestral, Margaret Blackwell, havia sobrevivido à peste de forma inusitada, ao ingerir gordura de bacon quente em um momento de delírio. Outro participante, John Hancock, conseguiu conectar sua linhagem a Elizabeth Hancock, que enterrou seu marido e 6 filhos, mas nunca contraíra a doença. Durante meses, a equipe analisou essas amostras, fazendo comparações com grupos de controle de outras populações. Quando os resultados finalmente chegaram, foram surpreendentes. Aproximadamente 14% dos descendentes de AAM apresentavam a mutação Delta 32, uma taxa significativamente superior à média europeia de cerca de 10%. Mais impressionante ainda, a mutação estava concentrada em famílias com sobreviventes conhecidos, que mesmo em contato próximo com vítimas da peste, permaneceram saudáveis. Isso indicava fortemente que a Delta 32 realmente ofereceu proteção durante a epidemia, permitindo que os portadores sobrevivessem em maior número e transmitissem seus genes. Mas como essa mutação funciona exatamente? A resposta se encontra no nível celular,
onde uma pequena alteração em nosso código genético pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. A proteína CCR5, localizada na superfície dos glóbulos brancos, especialmente nas células T CD4+, desempenha um papel crucial na função imunológica. Normalmente, ela atua como um receptor para alguns sinais químicos do organismo. Contudo, essa mesma proteína serve como uma porta de entrada para patógenos invadirem as células. A mutação delta 32 resulta em uma versão encurtada e inativa desse receptor. Sem essa porta de entrada funcional, vírus e bactérias que dependem do CCR5 para infectar células ficam efetivamente barrados. No caso do HIV, o vírus utiliza o CCR5 como seu principal acesso às células imunológicas. Aqueles que possuem duas cópias da mutação delta 32, uma herdada de cada pai, não produzem receptores CCR5 funcionais, tornando-se altamente resistentes à maioria das cepas do HIV. Já os indivíduos com uma cópia apresentam uma quantidade reduzida de CCR5 em suas células, o que não impede a infecção, mas pode retardar a progressão da doença. A bactéria responsável pela peste, Yersinia pestis, parece se aproveitar de um mecanismo semelhante para atacar o sistema imunológico, sequestrando células imunológicas para se multiplicar e se disseminar pelo organismo. Sem receptores CCR5 funcionais, esse processo é interrompido, permitindo que o sistema imunológico tenha uma chance de reagir. Isso ajuda a explicar os diferentes padrões de sobrevivência observados nas famílias de AAM. Pessoas como Elizabeth Hancock, que estiveram em contato próximo com vítimas da peste, mas nunca adoeceram, provavelmente carregavam duas cópias da mutação delta 32, conferindo-lhes imunidade total. Margaret Blackwell, que contraiu a peste e conseguiu se recuperar, possuía provavelmente uma única cópia de uma mutação genética que foi suficiente para ajudá-la a enfrentar a infecção, embora não a tenha imunizado completamente. A revelação dessa ligação entre a resistência à peste e a imunidade ao HIV trouxe repercussões significativas para a pesquisa médica. Isso lançou nova luz sobre o funcionamento de ambas as doenças e abriu novas possibilidades para o desenvolvimento de tratamentos. Medicamentos que inibem o receptor CCR5 foram criados para tratar o HIV, imitando de certa forma o que a mutação delta 32 realiza naturalmente. O primeiro deles, Maraviro, recebeu aprovação da FDA em 2007 e ainda é utilizado como parte da terapia combinada para pacientes com HIV. A narrativa ganhou ainda mais destaque em 2008, quando um homem, conhecido como o paciente de Berlim, se tornou a primeira pessoa a ser considerada curada do HIV. Timothy Ray Brown, que mais tarde revelou sua identidade, lidava com HIV e leucemia. Ele recebeu transplantes de medula óssea de um doador que possuía duas cópias da mutação delta 32. Após o procedimento, o organismo de Brown começou a gerar células imunológicas dotadas da mutação protetora. Seus níveis de HIV tornaram-se indetectáveis, mesmo após a interrupção do tratamento antirretroviral. Embora essa abordagem não seja viável para uma aplicação generalizada devido aos riscos associados ao transplante de medula óssea, ela evidenciou a força da mutação e inspirou novas linhas de pesquisa. Tudo isso não teria sido possível sem a contribuição involuntária dos sobreviventes de AAM. O legado genético deles, mantido ao longo de gerações, continua a enriquecer nossa compreensão sobre resistência a doenças nos dias de hoje. Contudo, a história da delta 32 não é tão linear quanto aparenta. Pesquisas recentes sugerem que, apesar de a mutação oferecer proteção contra a peste, ela pode ter se desenvolvido inicialmente como resposta a outras doenças históricas, como a varíola ou até mesmo a epidemia de peste negra de 1340.
A investigação sobre essa trajetória evolutiva ainda está em andamento, com cada nova descoberta adicionando complexidade à nossa percepção de como a genética humana e as doenças infecciosas se influenciaram mutuamente ao longo do tempo. Para os moradores da atual AAM, esse interesse científico trouxe uma nova dimensão à história de sua vila. Muitos se sentem orgulhosos de seu patrimônio genético e da contribuição que proporcionaram ao conhecimento médico. Alguns participaram de diversos estudos, motivados a ajudar a aprofundar a compreensão da mutação herdada de seus antepassados. Joan Plant, cuja família reside em AAM desde antes da peste, expressou essa conexão de forma tocante em uma entrevista para um documentário. Ela refletiu sobre como algo em seu sangue, transmitido por gerações, poderia agora auxiliar pessoas enfrentando uma doença completamente diferente. Isso transforma o sofrimento de seus ancestrais em algo que vai além da mera tragédia. A ciência continua a avançar. Pesquisadores estão agora explorando se a Delta 32 e mutações semelhantes podem influenciar a suscetibilidade a outras doenças, incluindo infecções modernas como as causadas por coronavírus. Cada nova pandemia reacende o interesse nos fatores genéticos que determinam quem adoece e quem permanece saudável. Além da genética, o legado de AAM se manifesta de formas mais palpáveis. A paisagem da vila ainda preserva vestígios de sua história marcada pela peste. As pedras de limite, que serviam para deixar alimentos durante a quarentena, ainda estão presentes ao longo de antigos caminhos. Algumas apresentam cavidades desgastadas, onde moedas eram depositadas em vinagre como forma de pagamento. Visitantes atuais costumam deixar moedas modernas como um tributo, um gesto de respeito que atravessa os séculos. As sepulturas de Riley, onde Elizabeth Hancock deu descanso à sua família, são atualmente cuidadas pelo National Trust. As modestas lápides estão situadas em um cercado murado na encosta, simbolizando o luto profundo e a resiliência de uma mulher extraordinária. Ao longo da rua principal, as casas da peste se alinham, cada uma com uma placa que nomeia seus antigos moradores e seus destinos trágicos. Esses humildes edifícios de pedra resistem ao tempo há mais de 350 anos, abrigando gerações de habitantes. Ao passar por eles, é quase possível sentir o peso da história em suas estruturas. Na igreja de São Lourenço, onde Maison pregou durante a crise, encontra-se a janela da peste, que ilustra momentos cruciais da dor vivida pela vila. Os registros paroquiais, com a caligrafia cuidadosa do reitor, documentam a crescente lista de mortos, nomes, datas e idades, um relato vívido da devastação que assolou a comunidade. Cooklet Dell, um anfiteatro natural que servia para os serviços ao ar livre, ainda é um lugar sereno fora da vila. Estando ali, é fácil imaginar a congregação dispersa, mantendo sua fé e laços comunitários, mesmo enquanto a morte se aproximava. O Museu AAM, inaugurado em 1994, reúne artefatos e exposições que narram a história da vila. Ele contextualiza a experiência da peste e explora as descobertas científicas que deram novo significado à sobrevivência de algumas famílias. Todo ano, no último domingo de agosto, conhecido como Domingo da Peste, uma procissão se desloca da igreja até Cooklet Dell para um serviço memorial. Essa tradição começou em 1866 para comemorar os 200 anos da peste e se mantém até hoje. Os descendentes dos sobreviventes costumam participar, mantendo viva a conexão com a história de seus ancestrais. Para os visitantes, o AAM oferece uma oportunidade única de literalmente seguir os passos de uma tragédia histórica bem documentada. Ao contrário de muitos locais históricos onde os eventos precisam ser imaginados a partir de fragmentos de evidência, aqui a narrativa é clara, os locais estão preservados e o impacto é palpável.
O turismo traz tanto benefícios quanto desafios à vila. A história da peste atrai milhares de visitantes anualmente, sustentando os negócios locais e preservando tradições artesanais. Contudo, isso também significa revisitar constantemente o capítulo mais sombrio da comunidade, equilibrando a comemoração com as necessidades de um assentamento vivo e em transformação. Muitos visitantes são atraídos pelos paralelos entre a experiência de AAM e os desafios pandêmicos atuais. As dificuldades enfrentadas pelos vilarejos do século XVII ressoam com dilemas contemporâneos. Como equilibramos as liberdades individuais com a responsabilidade coletiva? Quais sacrifícios estamos dispostos a fazer pelo bem maior? Como mantemos a conexão humana em tempos de distanciamento? A pandemia de Covid-19 trouxe esses paralelos à tona. De repente, termos como quarentena, isolamento e distanciamento social tornaram-se comuns em todo o mundo. Experiências antes vistas como curiosidades históricas tornaram-se realidades vividas por milhões. Para muitos, conhecer a AAM nesse contexto ofereceu tanto perspectiva quanto esperança. Se uma pequena vila com conhecimentos médicos do século XVII pôde tomar decisões baseadas em princípios e, eventualmente, superar uma peste devastadora, talvez nosso mundo moderno, com suas numerosas vantagens científicas, também possa fazer o mesmo. Contudo, essa comparação também ressalta quão singular foi a resposta de AAM. A decisão da vila de se colocar em quarentena voluntariamente, a um alto custo pessoal, permanece como um exemplo notável de sacrifício comunitário. Nem toda a comunidade, seja no passado ou presente, optou por esse caminho quando enfrentou desafios semelhantes. O que fez a AAM se destacar? A liderança foi, sem dúvida, um fator crucial. O reitor William Merson, embora ainda novo na vila, ofereceu uma direção clara, fundamentada nas melhores práticas médicas da sua época. Seu sacrifício pessoal, ao decidir ficar e cuidar dos seus paroquianos, mesmo diante do perigo, incluindo a perda de sua esposa para a doença, conferiu-lhe uma autoridade moral inquestionável. O apoio de Thomas Stanley, o ex-reitor que ainda gozava de grande respeito entre os moradores, foi essencial para unir a comunidade. Juntos, esses homens conseguiram superar divisões religiosas e sociais em um momento em que tais diferenças poderiam facilmente ter desfeito a resposta coletiva. O relativo isolamento da vila também pode ter desempenhado um papel importante. Situada entre colinas no Peak District, a AAM já era bastante autossuficiente antes da chegada da peste. Assim, a transição para uma quarentena formal pode ter sido menos abrupta do que em uma comunidade mais dependente de interações frequentes com os vizinhos. A fé religiosa ofereceu tanto motivação quanto consolo. Em uma época em que o cristianismo permeava todos os aspectos da vida, a ideia de se sacrificar pelos outros ressoava profundamente. O ensinamento de amar o próximo como a si mesmo ganhou um significado prático e imediato. Porém, o que talvez tenha sido mais determinante foi o forte espírito comunitário já enraizado entre as pessoas. Eram indivíduos que conviveram ao longo de gerações, cujas famílias estavam interligadas por casamentos e experiências compartilhadas, dependendo umas das outras para a sobrevivência cotidiana de formas que a sociedade moderna e individualista pode ter dificuldade em entender. Quando a crise se instalou, esses laços não se mostraram inquebráveis. Houve momentos de medo, egoísmo e conflito, mas foram suficientemente fortes para possibilitar uma ação coletiva sem precedentes, salvando inúmeras vidas além dos limites da vila. O legado dessa decisão vai muito além de AAM. Tornou-se um marco em discussões sobre ética comunitária, sendo citado em cursos de ética médica e debates sobre saúde pública. Durante a pandemia de Covid-19, a história de AAM
Foi frequentemente mencionada por jornalistas e autoridades em busca de uma perspectiva histórica sobre medidas de quarentena. Para éticos e historiadores, a AAM suscita questões profundas sobre autonomia, consentimento e sacrifício. A decisão de entrar em quarentena não foi unânime. Como poderia ser, com centenas de moradores de diferentes idades, origens e pontos de vista? Alguns devem ter se oposto, mas acabaram se conformando. Outros podem ter desejado escapar, mas não tinham os meios. A narrativa simplificada de um sacrifício heróico universal esconde essas complexidades. Contudo, a verdade central continua impressionante. Diante de uma doença letal que mal compreendiam, a maioria dos residentes de AAM decidiu ficar, cientes de que muitos poderiam morrer para proteger as comunidades vizinhas. Essa escolha provavelmente salvou milhares de vidas em cidades e vilas ao redor. O preço foi altíssimo. Se as estimativas mais altas estiverem corretas, quase 75% da população de AAM pereceu durante a quarentena. Uma devastação quase inimaginável. Famílias inteiras foram dizimadas. Conhecimentos e habilidades transmitidos por gerações se perderam com seus portadores. Os que sobreviveram carregaram marcas visíveis e invisíveis. A debilidade física deixada pela própria doença, o trauma psicológico de presenciar mortes em massa, o vazio deixado por entes queridos perdidos e a culpa do sobrevivente que muitas vezes acompanha aqueles que vivem após um desastre que leva tantos outros. A resiliência da humanidade se destacou. A aldeia se reergueu. Novos lares surgiram e crianças vieram ao mundo, crescendo e formando suas próprias famílias. A vida seguiu seu curso implacável e, em meio a tudo isso, o legado genético dos que sobreviveram pela imunidade natural foi passando, de forma silenciosa, de geração em geração. Uma pequena alteração no DNA, invisível para aqueles que a possuíam, viajou pelo tempo até que a ciência evoluísse o suficiente para reconhecer sua relevância. Pense nos inumeráveis momentos silenciosos que teceram essa herança. Uma mãe amamentando seu filho, transmitindo, sem saber, a proteção que salvou sua própria vida. Um jovem casal que dá início a uma nova família, levando adiante genes que um dia ajudariam a combater uma doença ainda desconhecida. Há algo profundamente tocante nessa conexão ao longo dos séculos, onde o sofrimento de uma comunidade gerou conhecimentos que, eventualmente, auxiliariam outras a enfrentar desafios diferentes, mas igualmente mortais. Isso nos lembra que nossas vidas não são fragmentos isolados no tempo, mas sim partes de uma narrativa humana contínua. Nossas escolhas, as dificuldades que superamos, as adaptações que nossos corpos desenvolvem, tudo isso pode ter repercussões muito além do que conseguimos imaginar. Para o povo de AM durante a peste, era impossível saber que suas vivências um dia ajudariam a avançar a compreensão sobre o HIV ou informariam respostas para pandemias futuras. Eles tomaram decisões baseadas no conhecimento e valores que possuíam, fazendo o que consideravam certo em uma situação desesperadora. Talvez essa seja a lição mais valiosa de um IAM, não a busca pela escolha perfeita ou um resultado ideal, mas sim o esforço genuíno, mesmo que imperfeito, com as informações disponíveis. Eles priorizaram a comunidade em vez do individualismo, optando por um benefício futuro incerto em detrimento da autoconservação imediata. Agora, seu corpo se entrega ao peso confortável, os músculos relaxados e a mente suavemente imersa nessa história ancestral. O peso dos membros contra a cama é ao mesmo tempo agradável e inquietante. Sua respiração encontrou um ritmo natural, estável e profundo. Enquanto você repousa ali, aquecido e acolhedor, imagine como é a aldeia de Aam hoje, serena sob o céu inglês em transformação, com ovelhas pastando nas colinas e cottages de pedra firmes após séculos enfrentando vento e intempéries.
O sino da igreja toca as horas, como fazia no ano da peste, agora marcando momentos de paz em vez de perdas. Você se ajusta um pouco, se acomodando mais profundamente no conforto, enquanto refletimos sobre como a compreensão científica do Delta 32 evoluiu nos últimos anos e as novas percepções que estamos adquirindo sobre como as batalhas de nossos antepassados contra doenças continuam a influenciar nossa saúde e imunidade atuais. Recentes descobertas científicas acrescentaram novas e intrigantes camadas à nossa compreensão do legado genético de AM. Embora a mutação Delta 32 continue sendo o fator genético mais reconhecido na resistência à peste, os cientistas agora acreditam que ela é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito mais complexo. Sua respiração se aprofunda naturalmente enquanto exploramos esses aspectos mais sutis e reflexivos da história. A cada respiração, uma onda suave de relaxamento percorre seu corpo. Um estudo publicado em 2019 sugeriu que múltiplos fatores genéticos provavelmente atuaram em conjunto para determinar quem sobreviveu à peste. Pesquisadores identificaram diversos outros genes relacionados à imunidade que podem ter oferecido proteção adicional em conjunto com o Delta 32. O sistema imunológico humano é extraordinariamente complexo, com várias camadas de defesa contra patógenos. Alguns genes influenciam nossa resistência inicial à infecção. Diversos fatores influenciam a maneira como nossos corpos reagem após uma infecção. Outros ainda impactam a gravidade dos sintomas que enfrentamos. No caso da peste, essa complexidade genética pode elucidar os diferentes padrões de sobrevivência observados entre famílias e vizinhos com exposições semelhantes. Mesmo dentro da mesma residência, heranças genéticas distintas podem levar a resultados drasticamente diferentes quando se trata de exposição à bactéria da peste. Você relaxa, liberando suavemente qualquer tensão, enquanto se acomoda ainda mais em sua posição confortável. Isso mesmo. Sinta-se calmo e em paz. Além da genética, é quase certo que fatores ambientais também desempenharam um papel. Alimentação, doenças prévias, níveis de estresse e condições de vida. Todos esses elementos poderiam ter afetado a capacidade das pessoas de resistir ou se recuperar da peste. A narrativa da aldeia da peste continua a se desdobrar à medida que novas ferramentas de pesquisa surgem. Técnicas avançadas de sequenciamento de DNA agora permitem que cientistas analisem restos antigos, potencialmente revelando os perfis genéticos de quem sucumbiu durante surtos históricos. Em 2016, pesquisadores extraíram DNA de vítimas da peste enterradas em um cemitério em Londres, confirmando a presença da bactéria Yersinia pestis e investigando sua evolução ao longo do tempo. Estudos semelhantes em sepultamentos de peste por toda a Europa estão criando um panorama mais abrangente de como a doença se espalhou e se transformou ao longo da história. Seu corpo se sente deliciosamente pesado agora, afundando na suavidade que o envolve. A cada respiração, uma onda de tranquilidade percorre você. Esses avanços científicos pareceriam verdadeiras magias para os habitantes da aldeia de Aam, no século XVII. Sua compreensão da doença estava alicerçada em teorias de humores e miasmas, que mudaram pouco desde os tempos antigos. A verdadeira origem da peste, as bactérias carregadas por pulgas em ratos, só seria revelada no final do século XIX. Nesse cenário, sua decisão de implementar a quarentena se torna ainda mais impressionante, considerando que não conheciam o verdadeiro modo de transmissão. Eles tomaram medidas eficazes baseadas na observação de que estar perto de doentes aumentava o risco de enfermidade. O reitor William Merson, frequentemente reconhecido por sugerir a quarentena, não possuía formação médica formal. Sua educação na Universidade de Cambridge incluía filosofia natural, o que hoje chamaríamos de ciência,
mas nada que se aproximasse da teoria germinal moderna. No entanto, ele e os aldeões realizaram uma observação empírica. A doença parecia se propagar de pessoa para pessoa, levando-os a adotar decisões lógicas com base nesse padrão. Ao fazer isso, demonstraram um tipo de pensamento científico prático que transcendia os limites do conhecimento formal de sua época. Você nota que sua respiração desacelerou naturalmente, tornando-se mais profunda e ritmada. Suas pálpebras podem estar se sentindo um pouco mais pesadas agora. Isso é ótimo. Permita que essa sensação de conforto se espalhe. O que os aldeões de Aam pensariam se pudessem testemunhar como sua história perdurou e evoluiu por mais de 3 séculos, como seu sacrifício foi celebrado, estudado e agora conectado a descobertas médicas contemporâneas? Elizabeth Hancock, que sepultou sua família sozinha naquela colina, encontraria consolo ao saber que sua herança genética foi transmitida por gerações, potencialmente salvando inúmeras vidas do HIV e outras doenças? Marshall Hall, o coveiro que lidou com tantas vítimas da peste sem adoecer, ficaria surpreso em saber que agora os cientistas podem explicar sua aparente imunidade em nível molecular. O reitor Merson, que perdeu sua querida esposa Catherine em meio à quarentena que ele tanto defendia, se perguntaria se seu sacrifício teria valido a pena, ao perceber que o isolamento em Aam provavelmente salvou milhares de vidas nas comunidades vizinhas. Essa resposta nos escapa, claro. O passado se revela a nós apenas em fragmentos, registros escritos, artefatos, vestígios genéticos e as histórias que atravessam gerações. A vivência completa dos que enfrentaram o ano da peste em Aam permanece além do nosso alcance. Contudo, existe uma força imensa na busca por essa conexão temporal, não apenas para entender o que ocorreu, mas também como foi e o que significou para aqueles que viveram esses momentos. Ao refletir sobre essa ponte entre o passado e o presente, seu corpo se relaxa mais profundamente. A narrativa de Aam nos lembra que a história não se resume a datas e eventos isolados. Trata-se de pessoas enfrentando decisões difíceis em circunstâncias desafiadoras, frequentemente com informações escassas e limitações severas. Ao analisarmos figuras históricas apenas por seus momentos mais dramáticos, corremos o risco de perder a humanidade que existe por trás de suas ações. As aldeias de Aam não eram meras vítimas da peste ou heróis da quarentena. Eram indivíduos complexos, com esperanças, medos, rotinas diárias e relacionamentos, vivendo a plenitude da experiência humana. Agora, seu corpo se sente deliciosamente pesado, aconchegado na posição ideal. Cada respiração flui com facilidade, profunda e naturalmente. Registros históricos nos oferecem alguns vislumbres dessas vidas ricas. Por exemplo, sabemos que Catherine Merson escreveu cartas tocantes para seus filhos antes de falecer, enviando-os para um lugar seguro, mas mantendo viva a conexão através de suas palavras. Também sabemos que os amantes Emmett Seidel e Roland Torrey preservaram seu relacionamento durante a quarentena, encontrando maneiras de se verem, mesmo sem contato físico. Mesmo diante do horror da peste, a vida cotidiana prosseguiu. O pão era assado, as colheitas cuidadas, as crianças brincavam e as pessoas buscavam momentos de alegria e significado, mesmo nas situações mais sombrias. Essa continuidade da vida comum ao lado da crise extraordinária é um aspecto que ressoa profundamente com os ouvintes de hoje. Todos nós já vivenciamos como as rotinas diárias persistem, mesmo em meio a interrupções globais. A forma como o cotidiano e o colossal se entrelaçam em tempos de crise é algo que nos une. Suas pálpebras podem estar ficando pesadas agora, e isso é maravilhoso. Deixe-as fechar quando quiserem. O legado físico do ano da peste em Aam se reflete na paisagem da aldeia. As sepulturas de Riley, onde Elizabeth Hancock sepultou sua família,
permanecem como um testemunho silencioso na colina. As pedras de limite demarcam a linha da quarentena, enquanto as casas da peste se alinham na rua principal, com placas que informam sobre seus antigos habitantes e seus destinos. O Museu AAM preserva artefatos e narra essa história a visitantes de todo o mundo. Os registros da paróquia na Igreja de São Lourenço documentam o crescente número de mortos com a caligrafia cuidadosa de Merson. Os vitrais da janela da peste retratam momentos cruciais da provação da aldeia. Porém, talvez o legado mais impactante não seja físico, mas sim o exemplo de sacrifício comunitário pelo bem coletivo. Uma escolha feita por pessoas comuns em situações extraordinárias que ainda nos inspira e desafia nos dias de hoje. Sua respiração encontrou agora aquele ritmo ideal, lenta, profunda e reconfortante. A cada respiração, uma onda de relaxamento percorre seu corpo, da cabeça aos pés. A narrativa de Aam ecoa de maneiras distintas ao longo dos tempos e entre diferentes culturas. Escritores da era vitoriana enfatizavam os aspectos religiosos, retratando a quarentena como um sacrifício cristão. Gerações posteriores passaram a valorizar a virtude cívica, priorizando o bem-estar da comunidade em detrimento da segurança individual. Durante a pandemia de Covid-19, a AME emergiu como um ponto central nas discussões sobre isolamento, quarentena e responsabilidade coletiva. A vivência da vila proporcionou uma visão histórica, além de uma sensação de serenidade. A humanidade já enfrentou pandemias devastadoras e, mais do que sobreviver fisicamente, preservou sua essência. Para os habitantes atuais de Am, a história da peste é ao mesmo tempo um fardo e uma dádiva. Ela atrai turistas e traz reconhecimento a um lugar que, de outra forma, poderia ser apenas uma charmosa vila na região montanhosa. Contudo, também exige que se revisitem constantemente os momentos mais sombrios da comunidade, equilibrando a celebração com as necessidades de um assentamento que continua a evoluir. Você está se permitindo mergulhar nesse espaço acolhedor entre a vigília e o sono, sentindo seu corpo deliciosamente pesado e relaxado. Muitos residentes modernos de Iam se orgulham de sua ligação com essa história, especialmente aqueles que conseguem traçar sua linhagem até os sobreviventes. Essa narrativa se tornou parte essencial da identidade local, um testemunho do espírito comunitário e do sacrifício que vai além de sua tragédia. Algumas pessoas, como Joan Plant, participaram de estudos genéticos que revelaram o impacto da mutação Delta 32 na sobrevivência à peste. Para elas, contribuir para o avanço do conhecimento científico é uma maneira de honrar seus antepassados e, ao mesmo tempo, auxiliar as futuras gerações. A conexão genética entre a resistência à peste em Aame e as pesquisas atuais sobre resistência ao HIV ilustra como o passado continua a influenciar nosso presente e futuro de formas surpreendentes. É um lembrete de que nossas ações podem gerar consequências além do que conseguimos imaginar em nossas vidas. Sua mente agora começa a se acalmar, os pensamentos lentamente desacelerando, tornando-se mais suaves. A própria mutação Delta 32 possui uma história evolutiva intrigante que se estende muito além da experiência de Aam. Cientistas acreditam que essa mutação surgiu no norte da Europa há milhares de anos, talvez como resposta a surtos de doenças anteriores. Sua prevalência aumentou durante a peste negra no século XIV, quando a doença dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Quando a peste alcançou Aam em 1665, a mutação já havia se consolidado nas populações do continente, embora de maneira desigual. Hoje, cerca de 10% das pessoas com ascendência europeia possuem pelo menos uma cópia da Delta 32. A frequência é maior entre populações do norte da Europa, especialmente na Escandinávia e nas Ilhas Britânicas,
enquanto é praticamente inexistente em populações africanas, asiáticas e indígenas americanas. Esse padrão de distribuição reflete a exposição histórica de diferentes grupos à peste e, possivelmente, a outros patógenos com mecanismos de infecção semelhantes. É um mapa vivo de epidemias passadas inscrito em nosso DNA. Sua respiração agora flui suave e constante, um ciclo pacífico e confortável. Para os pesquisadores da área da saúde, a história da Delta 32 ilustra como estudar eventos históricos relacionados a doenças pode oferecer valiosos insights sobre os desafios de saúde atuais. A evolução das doenças infecciosas teve um impacto profundo na genética humana, moldando nossas características de formas que ainda influenciam nossa vulnerabilidade a novos agentes patogênicos. Entender esses aspectos genéticos pode ser crucial para o desenvolvimento de tratamentos para diversas condições. O receptor CCR5, afetado pela mutação Delta 32, está relacionado não apenas ao HIV e à peste, mas também pode desempenhar um papel na progressão de certos tipos de câncer, doenças inflamatórias e na recuperação após um derrame. Medicamentos que atuam no CCR5, inicialmente criados para o tratamento do HIV com base em pesquisas sobre a Delta 32, agora estão sendo explorados para essas outras doenças. O legado genético deixado pelos sobreviventes da AUAM pode, quem sabe, contribuir para o tratamento de enfermidades que eles nunca imaginaram. Neste momento, você se sente completamente relaxado. Cada músculo do seu corpo está suave e pesado. Sua mente se aquieta a cada respiração. Além do legado científico, a história da AAM nos proporciona reflexões valiosas sobre o comportamento humano em tempos de crise. Ela nos lembra que comunidades podem tomar decisões coletivas difíceis quando a liderança é sensata, a comunicação é clara e há um propósito compartilhado de cuidado mútuo. Mostra como a fé religiosa, a união social e a capacidade de resolver problemas podem coexistir e se fortalecer. Messen e Stanley superaram possíveis divisões religiosas para transmitir uma mensagem de unidade. A observação de que a proximidade pode propagar doenças complementou a interpretação espiritual, ao invés de contradizê-la. A experiência também ressalta a importância de atender às necessidades básicas durante a quarentena. A logística para entrega de alimentos nas áreas de isolamento reconheceu que o distanciamento físico precisa de suporte material para ser viável. Nenhuma comunidade pode se isolar totalmente sem sistemas que garantam o essencial. Agora, você se entrega ao relaxamento, flutuando tranquilamente entre a vigília e o sono. A tensão se desvaneceu do seu corpo. Para os profissionais de saúde pública de hoje, a AAM oferece lições valiosas, tanto de inspiração quanto de cautela. A quarentena voluntária da vila foi surpreendentemente eficaz, mas trouxe um custo imenso para os que estavam dentro de seus limites. Isso levanta questões desafiadoras sobre consentimento, autonomia e o delicado equilíbrio entre o bem-estar individual e o bem coletivo, que continuam relevantes na resposta atual a pandemias. A história também nos lembra que surtos de doenças afetam de maneira desigual as comunidades. Na AAM, algumas famílias foram devastadas, enquanto outras conseguiram se sair relativamente bem. Essas disparidades surgiram em parte devido a fatores genéticos desconhecidos na época, mas também por condições sociais e ambientais que influenciaram a exposição e a resistência. Padrões semelhantes de impacto desigual foram observados em pandemias recentes, como a Covid-19. Compreender e enfrentar essas desigualdades é um desafio crucial na saúde pública. Suas pálpebras estão tão pesadas agora, mal conseguindo se manter abertas. A cada respiração, você mergulha ainda mais no relaxamento. À medida que nossa jornada pela extraordinária história da AAM se aproxima do fim,
retornamos ao aspecto humano deste evento marcante. Por trás das estatísticas, das descobertas científicas e das celebrações, estão as vivências de indivíduos enfrentando crises inimagináveis. Nunca poderemos compreender completamente como foi para Elizabeth Hancock enterrar sua família um a um, ou para William Merson ver sua esposa sucumbir à doença que ele pediu à vila para enfrentar em conjunto, ou o pequeno Joseph Siddall, apenas 3 anos, quando a peste levou os outros membros de sua família. Ao refletir sobre suas vivências, ao tentar estabelecer um elo com seus medos, tristezas, bravura e resiliência ao longo dos séculos, honramos sua humanidade e, talvez, descubramos algo a respeito da nossa própria. Sua respiração se torna mais lenta e profunda a cada instante. Cada inalação o transporta para um estado de relaxamento sereno. Os habitantes da vila de Am tomaram uma decisão que parece quase inimaginável: permanecer onde estavam, cientes de que muitos perderiam a vida, tudo para proteger aqueles que nunca conheceriam. Eles fizeram isso sem o conhecimento moderno sobre a doença, sem tratamentos eficazes ou as tecnologias de comunicação que nos unem em tempos de isolamento. O legado que deixaram não é apenas uma história de sacrifício, mas também um patrimônio biológico que continua a salvar vidas séculos depois. A mutação genética que permitiu a sobrevivência de alguns foi passada de geração em geração, enriquecendo nossa compreensão sobre a resistência a doenças e influenciando tratamentos para condições que aqueles vilarejos jamais poderiam ter imaginado. É uma conexão profunda que transcende o tempo, mostrando como as decisões tomadas em uma época reverberam no futuro de maneiras visíveis e invisíveis. O sofrimento de uma comunidade gera conhecimento que, eventualmente, auxilia outras a enfrentarem desafios igualmente mortais. Sua mente se acalma gradualmente agora. Pensamentos se dissipam suavemente à medida que o sono se aproxima. Hoje, encontra a paz. As casas de pedra permanecem firmes sob céus em transformação. Ovelhas pastam nas colinas ao redor. O sino da igreja ressoa, marcando as horas como tem feito por séculos. Visitantes chegam para aprender sobre a história da peste e depois partem, retornando às suas rotinas. Contudo, algo daquelas vilas no ano da peste permanece na paisagem que moldaram, na herança genética que deixaram, no exemplo do que comunidades podem conquistar mesmo nas situações mais sombrias. Enquanto você se deixa levar pelo sono, visualize-se nas colinas acima de uma iã. A vila se estende abaixo, banhada por uma suave luz de fim de tarde. Muros de pedra desenham padrões pela paisagem. A torre da igreja se ergue acima das casas agrupadas além dos picos e vales de Darbicha, que se estendem até onde a vista alcança. Suas pálpebras estão pesadas demais para se manterem abertas agora. Sua respiração é lenta e profunda. Seu corpo se sente completamente relaxado. É uma cena que poderia ser reconhecida por aqueles que viveram durante o ano da peste, uma continuidade rara em um mundo que mudou tão drasticamente de outras maneiras. Os limites que observaram, os túmulos que cavaram, as decisões que tomaram, todos deixaram sua marca nesta paisagem. E enquanto você se entrega ao sono, pense em como a história deles se entrelaça com a sua, como as escolhas que fazemos hoje podem ecoar em um futuro que ainda não conseguimos imaginar, como as dificuldades que enfrentamos podem, um dia, gerar benefícios inesperados para aqueles que virão depois de nós. Os moradores da vila de Ayam jamais poderiam ter imaginado que seu sacrifício seria lembrado mais de 3 séculos depois, ou que seu legado genético ajudaria a combater uma doença que ainda não existia. Eles agiram com os valores e conhecimentos que tinham à disposição, fazendo o melhor que podiam em circunstâncias tão desafiadoras. Talvez essa seja a lição mais reconfortante de Ayam. Não que tenham tomado decisões perfeitas ou alcançado resultados ideais,
mas que fizeram o que parecia certo com as informações disponíveis. Eles escolheram o bem da comunidade em vez do benefício pessoal, optando por uma incerteza futura, em vez de buscar a autoconservação imediata. Sua mente se tranquiliza cada vez mais agora. Cada respiração o leva mais profundo no relaxamento, cada vez mais perto do sono. Enquanto sua consciência se dispersa, visualize novamente as robustas casas de pedra de Aam que resistiram ao tempo por séculos. As pedras que demarcavam os limites da quarentena, separando a vila do restante do mundo. A igreja onde Messen compartilhava esperança em meio ao desespero. Pense no legado genético daqueles que sobreviveram, transmitido de geração em geração, um escudo microscópico que foi carregado ao longo do tempo até que a ciência pudesse finalmente reconhecer sua relevância. E, à medida que o sono se aproxima, sinta gratidão pela sua cama aconchegante, pela medicina moderna e por todo o conhecimento acumulado ao longo de séculos de descobertas científicas, incluindo aquelas que surgiram da fascinante história de Aam. Sua respiração agora flui lenta e serena. Seu corpo está completamente relaxado, sua mente tranquila e em paz. A narrativa da vila que superou a peste negra se dissolve suavemente enquanto você se entrega mais profundamente ao sono, levando consigo o legado de pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias, a coragem deles, os sacrifícios e a contribuição involuntária para o conhecimento médico ao longo do tempo. Tudo isso faz parte da narrativa contínua da humanidade que nos une através das eras. O sono se aproxima, envolvendo você como um cobertor acolhedor, seguro e sereno, aprofundando-se a cada respiração. Ao se render completamente ao sono, lembre-se de que, assim como os sobreviventes de Aam, todos nós temos legados que talvez nunca compreendamos totalmente em nossas ações, valores e, por vezes, até mesmo em nosso DNA. Durma bem, sabendo que você é parte desta história humana que nunca para. Sua respiração é firme e profunda. Seu corpo está pesado e relaxado. Sua mente em paz e serena, flutuando, adormecendo.